Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite à Câmara Municipal de Oeiras e aos promotores do Festival Cogito. É um gosto estar hoje aqui e poder-vos apresentar esta que é uma iniciativa e um projeto estruturante neste momento na cidade de Lisboa, que é a construção do Hub Criativo do Beato. O Hub Criativo do Beato é um projeto que é da iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, mas que foi atribuída à sua curadoria, concepção e gestão à Startup Lisboa. E permitam precisamente começar por situar àqueles que não conhecem a Startup Lisboa, quem é a Startup Lisboa, quem somos nós. Startup Lisboa é uma associação sem fins lucrativos, nasceu há sensivelmente quase 8 anos, é uma incubadora de empresas, antes de mais, essa é a sua primeira missão, ajudar empreendedores a desenvolverem as suas ideias de negócio, mas simultaneamente ganhou, se quiserem, nos últimos tempos, uma segunda missão. E essa missão tem muito a ver com a ideia de ajudar a desenvolver e a consolidar o ecossistema empreendedor da cidade de Lisboa. E foi também nesse espírito, ou nesse âmbito, que a Câmara Municipal de Lisboa entendeu atribuir-nos a nós esta responsabilidade de pormos de pé um projeto particularmente ambicioso e que, para aqueles que não o conheçam, por começar por situá-lo geograficamente, estamos a falar de uma área na zona junto ao Rio Tejo, que se situa sensivelmente depois de passarmos Santa Apolónia em direção ao que eu ainda chamo a Expo, ao Parque das Nações, na freguesia do Beato, e estamos a falar de uma área considerável, cerca de 35 mil metros quadrados, estamos a falar das antigas instalações da manutenção militar. Era um complexo fabril que funcionou ao longo de todo o século XX, teve o seu apogeu, se quiserem, durante, obviamente, o esforço logístico, suportar o esforço na guerra colonial de abastecimento do exército. Ali se produziu tudo o que tinha a ver com a fileira do cereal. Pão, massas, biscoitos, madalenas, tudo o que possam imaginar era, se quiserem, a versão militar daquela que está ao lado, que é a fábrica da Nacional. E foi um equipamento que se tornou obsoleto, que estava praticamente sem uso. A última fábrica funcionou em 2011 e entendeu-se que estava aqui uma excelente oportunidade para fazer precisamente o nome deste painel, Transformação na Cidade. E o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa entendeu, o Dr. Fernando Medina, que esta era uma oportunidade para basicamente conseguir duas coisas. Poder afirmar Lisboa como uma cidade que se quer cada vez mais uma cidade empreendedora, inovadora, criativa, e, simultaneamente, usar este projeto como um projeto âncora para, no fundo, ajudar à transformação desta parte da cidade, que é manifestamente uma das que está menos consolidadas em termos, se quiserem, de urbanismo. Era uma área que esteve muito ligada sempre às atividades industriais, às atividades portuárias, logísticas, e que foi perdendo essa natureza ou essas funções económicas e foi organicamente ganhando outras. E a ideia foi dizer, bom, na altura em que Lisboa acolhe um evento tão importante e tão tecnológico como a Web Summit, vamos aproveitar esta embalagem para, no fundo, fazermos com este projeto aquilo que queremos, que é afirmar Lisboa como esta cidade que se posiciona internacionalmente, não apenas por ser uma cidade muito bonita, com grande património cultural, histórico, com gente muito simpática, mas, sobretudo, afirmá-la também, em termos globais, como esta cidade que se quer amiga da inovação, amiga do empreendedorismo, da tecnologia e da criatividade. E essa foi, se quiserem, esse foi o desafio que nos foi a nós entregue, Startup Lisboa. Com base nesta visão, agora, o que fazer? E, portanto, essa é a pergunta, é como transformar este espaço, cerca de 20 edifícios, 35 mil metros quadrados, como já referi, espaços muito degradados na sua maioria, quem vê de fora não percebe, todas as infraestruturas a precisarem de serem refeitas, portanto, obviamente que se começa a pensar em números e percebe-se o investimento global que está aqui associado. E a primeira parte do nosso trabalho, Startup Lisboa, foi dedicado essencialmente a pensar, a estudar e a conhecer outras experiências que, nomeadamente noutras cidades, fizeram intervenções similares para podermos, no fundo, ter inspiração, termos boas práticas para percebermos o que é que nós nos poderíamos propor fazer aqui. E chegamos então a um conceito simples, mas que, a partir do qual tudo se desenvolveu. E esse conceito é este de desenvolver um hub que agrega tudo o que são players relevantes na área da inovação para fazer essa afirmação da cidade com este posicionamento. E que declinamos este conceito, se quiserem, em 3 grandes eixos. Um eixo, obviamente, ligado
ao mundo do empreendedorismo, e quando falamos de empreendedorismo falamos não apenas de startups, mas falamos de tudo aquilo que está no ecossistema, falamos obviamente de incubadoras, falamos de quem faz os programas de aceleração, falamos de Fab Labs, falamos de quem está ligado ao mundo do investimento do capital de risco, enfim, tudo aquilo que associamos ao mundo do empreendedorismo, esse é um eixo estruturante desta intervenção. Um segundo eixo tem a ver com aquilo que nesta gíria, e desculpem os anglicismos, chamamos normalmente scale-ups, ou seja, empresas que nasceram neste mundo mais empreendedor, startups, mas que hoje ganharam uma escala, uma dimensão internacional, que já não são propriamente startups no seu sentido mais original. E este terceiro eixo, se quiserem, das indústrias criativas. Portanto, no fundo, quisemos que, debaixo de um conceito de inovação, pudéssemos agregar aqui, no Hub Criativo do Beato, estes três perfis de entidades e estes três perfis de atores. Empreendedores, com certeza, e tudo o que lhes está relacionado. Grandes empresas que têm necessidade, nomeadamente hoje, de interpretar este conceito de inovação aberta e que percebem que já não é mais possível fazerem os seus processos de inovação apenas a partir dos seus departamentos tradicionais de investigação e desenvolvimento, mas querem estar próximos deste mundo empreendedor mais disruptivo e que está ligado ao mundo das startups. E esta área da criatividade, porque queremos criar um projeto que seja, obviamente, um projeto muito interessante para a cidade e que não seja só um espaço de trabalho e apenas ligado ao mundo da tecnologia. Para isso, houve um conjunto de pressupostos que quisemos que desde a primeira hora informassem este projeto. Quisemos que fosse um espaço aberto à comunidade, quem conheça a implantação hoje do Hub Criativo do Beato, ele até pelas suas características de ser uma antiga fábrica militar, está virado completamente para dentro, portanto todo morado, vedado, sem nenhum tipo de inserção, digamos, na malha urbana. Quisemos, obviamente, também tentar preventivamente evitar aquilo que hoje se discute muito sempre nestas intervenções, que são as famosas dinâmicas de gentrificação, em que no fundo se diz de outra forma que ao darmos novos usos, estamos por vezes a agredir os antigos usos da cidade e nomeadamente as suas gentes. Portanto, uma preocupação nossa desde o início foi como é que conseguimos envolver a comunidade local, sabendo de antemão que é um desafio gigantesco, porque o perfil daquilo que se está a desenhar para o futuro está muito distante do que é a realidade atual, mas essa foi uma preocupação que desde a primeira hora esteve presente no nosso projeto. Para vos dar um exemplo, um dos cuidados que tivemos, para além de trabalharmos, obviamente, proximamente com a Junta Freguesia do Beato, foi convidar os comerciantes locais a apresentar-lhes o projeto em primeira mão, explicando-lhe um conjunto de oportunidades que iam surgir, para, no fundo, os convidar a perceberem que esta intervenção não é contra a comunidade local, mas, pelo contrário, pode alavancar o próprio desenvolvimento desta zona do Beato. Não me quero perder neste parênteses, mas acho que é importante, num painel que discute como fazer cidades ou as intervenções na cidade, dar conta desta nota. Depois, obviamente, uma preocupação muito grande com a preservação ambiental, em termos da intervenção, de podermos fazer uma intervenção que seja ela própria uma boa prática em termos de sustentabilidade. E, finalmente, esta ideia da preservação do património arquitetónico e industrial. Estamos a falar de um conjunto de fábricas, algumas delas que contam uma história muito rica, com uma memória viva, com equipamentos muito interessantes. Temos lá, por exemplo, uma fábrica de moagem que vem desde o século XIX e que foi decidido preservar integralmente, precisamente pelo seu valor histórico e, sobretudo, porque percebemos rapidamente que todos aqueles que contactavam com este espaço apaixonavam-se precisamente por ele ter uma alma, por ele ter uma história, por não ser um espaço inóspito, ser qualquer coisa que tinha muito significado de podermos, a partir de uma história de passado, projetarmos futuro. Por outro lado, e em suma diria que os pressupostos que nos presidiram foram estes. Quisemos acrescentar valor à cidade, isto tem consequências claras. A ideia foi evitar que este projeto resultasse apenas da deslocalização daquilo que a cidade de Lisboa já tinha, ou a região de Lisboa, se quisermos ser mais exatos, para aquele espaço. Isso, no final do dia, acrescentaria pouco valor. A ideia é exatamente o contrário, é atrair novos projetos, independentemente de onde eles estejam, sejam projetos locais, nacionais ou internacionais, podermos atrair projetos que tenham esta marca da inovação, alinhados com os três eixos que há pouco referi, do empreendedorismo, das indústrias criativas, das scale-ups, e, no fundo, com este único e simples objetivo, que é potenciar o ecossistema empreendedor da cidade. Acreditamos claramente que é da soma de tudo isto que o Hub Criativo do Beato vai ganhar
a sua forma. Esta é uma imagem que tenta já dar um bocadinho a ideia daquilo que estamos a construir e que me permite concluir a minha intervenção dando um bocadinho conta de qual é o ponto em que estamos. Portanto, isto é um processo em curso. Obviamente, não é algo que esteja minimamente acabado, pelo contrário, em que fase estamos, que é a pergunta sempre que nos é feita. Portanto, nós tivemos uma fase de estudo, tivemos uma fase de curadoria do conceito, de promoção deste espaço. Hoje todos os espaços já estão ou com contratos celebrados ou com memorandos de entendimento, que é uma peça que antecede a celebração do contrato, mas já com uma finalidade atribuída, e alguns deles já entraram mesmo em obra. E, portanto, só dar-vos conta que este edifício, não sei se isto funciona como pointer, não sei, bom, mas eu aponto com o dedo à antiga, aquele edifício maior mais próximo do que a Alameda Infante Dom Henrique, todo sob comprido, é o primeiro edifício a entrar em obras, quem passa lá vê que já está em obras. Quem vai ficar com aquele edifício é uma entidade de Berlim chamada Factory, que vem fazer em Lisboa um segundo projeto de uma experiência que realizou precisamente em Berlim, em que foi pôr no mesmo espaço o mundo das empresas mais tecnológicas, mais ligadas às startups, a grandes empresas de referência internacional. Aqui vai acontecer o mesmo. Por exemplo, o grupo Daimler, nomeadamente a Mercedes, vai ter aqui a sua equipa, que já está em Lisboa a trabalhar, na área do digital, e elegeu Lisboa para ser o sítio onde concentra todo o seu talento e todo o seu know-how na sua estratégia para o digital, e vai ficar a trabalhar naquele edifício. Dizer-vos também que a própria Startup Lisboa, que é o edifício exatamente que está por trás, vai ter um espaço aí para poder responder àqueles eixos que referi há pouco, nomeadamente o empreendedorismo. Vamos ter também uma área, obviamente, de serviços, que já foi concursada, porque o objetivo é que isto não seja apenas um espaço de trabalho, mas seja também um espaço onde a cidade possa absorvê-lo e ser uma nova centralidade na cidade, onde as pessoas se habituem a ir não só trabalhar, mas possam ir ter um almoço, um jantar, ver assistir a um evento, porque não ir ver um momento de stand-up comedy, qualquer coisa desse género. Esse é o espírito que queremos, é que seja um espaço vivo e que a cidade o venha a absorver. Como já passei os meus 12 minutos, não vos vou aproximar em detalhe, se quiserem poderei no momento das perguntas fazê-lo, mas no fundo dar-vos esta ideia de que isto, para terminar, é um projeto muito ambicioso, na sua dimensão, que tem um modelo que, se quiserem, vive desta dupla necessidade de mobilizar recursos públicos, nomeadamente do município de Lisboa, que é o responsável por toda a parte da infraestruturação do espaço, de refazer tudo o que é o que eu chamo o hardware deste projeto, e depois de mobilizar um conjunto de atores privados, que são eles que estão a suportar integralmente a recuperação do edificado, em edifícios que nunca serão deles, porque o espaço continuará a ser um espaço público, propriedade pública, e perguntar-me então qual é o truque. O truque é simples: estes ocupantes só irão passar a pagar pela utilização deste espaço assim que o investimento que realizarem na sua reabilitação tiver integralmente recuperado na sua componente considerada elegível. Não quero terminar com tecnicalidades, mas é importante perceber qual é o modelo que informa, digamos, esta implementação deste projeto. É um projeto que o primeiro edifício abrirá portas já no decorrer do próximo ano, no final do próximo semestre de 2020, e que se vai organizando espacialmente neste sentido, terminando provavelmente nos próximos anos e, portanto, de uma forma que nós chamamos orgânica e que, como digo, com muita ambição, com muita exigência, mas que tenho a certeza vai devolver a Lisboa uma área particularmente nobre e que vai ajudar a, no fundo, fazer desta zona da cidade uma nova centralidade. Muito obrigado.